Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webcast da EFI Group. Sendo que aqui estou eu, Tiago Jardim, tenho aqui a minha colega também, Patrícia Gomes. Olá, bom dia, Patrícia. Bom dia. E vimos aqui precisamente falar-vos hoje especificamente daquilo que agora muito se fala, que são precisamente o programa STEP, aquilo que são os projetos STEP. Para isso trouxemos aqui uma pequena apresentação, precisamente para vocês também nos acompanharem aqui no nosso raciocínio, sendo que nesta apresentação nós falaremos daquilo que são os 4 grandes avisos que foram publicados agora recentemente, especificamente sobre a inovação produtiva e sobre a investigação, desenvolvimento e inovação. Dar nota que podem deixar nos comentários precisamente questões que tenham. Nós vamos ter aqui uma primeira parte expositiva e uma segunda parte precisamente para perguntas e respostas, sendo que estejam à vontade precisamente para ir colocando as mesmas nos comentários ao longo da sessão e teremos precisamente esse fórum reservado mais no final. Portanto, também dar aqui esta nota que, de facto, embora o STEP seja algo que aqui está enquadrado no Portugal 2030, em boa verdade, é importante fazer um enquadramento daquilo que é o STEP, e aí vamos avançar com a nossa apresentação, precisamente para que nós consigamos perceber o que é o STEP. Portanto, dando aqui seguimento ao slide, isso mesmo. Portanto, o que é o STEP? Importa perceber, antes de falarmos sequer dos avisos, o que é que realmente é o STEP, porque é que isto agora é um tema. O STEP, do inglês Strategic Technologies for Europe Platform, é uma iniciativa da União Europeia que, em boa verdade, visa apoiar tecnologias estratégicas críticas e emergentes, assim como as suas respectivas cadeias de valor. Digamos que o santo graal, digamos assim, desta plataforma STEP é fortalecer a soberania tecnológica e reduzir as dependências em cadeias de valor críticas. E em crítico, temos que tentar também perceber o que é que são estas tecnologias críticas, as chamadas tecnologias críticas. Para uma tecnologia ser entendida como crítica, é preciso que cumpra um dos seguintes requisitos. Ou introduzam no mercado interno um elemento inovador, emergente e de ponta, com elevado potencial económico, ou então contribuam para reduzir ou prevenir as dependências estratégicas da União. Portanto, isto na prática é aquilo que é a definição de uma tecnologia crítica. Já vamos ver mais à frente que, na verdade, há uma panóplia de tecnologias que podem ser consideradas como tal. Sendo que, dentro do âmbito do STEP, nós temos 3 grandes domínios, vamos chamar desta forma. Temos aquilo que são as tecnologias digitais e Deep Tech, como podem ver do lado direito. Temos as tecnologias também limpas e eficientes na utilização de recursos, portanto, tudo muito focado na descarbonização, eficiência energética e produção de energias renováveis, por exemplo, ou então na questão das biotecnologias. Nós já vamos afunilar um pouco mais estes 3 domínios, ficam apenas aqui com a nota que, de facto, o STEP está muito orientado em termos europeus, não só em termos de Portugal, mas está muito orientado para aquilo que são setores estratégicos e de elevado valor acrescentado. Para além do foco destes setores estratégicos, de facto, também estamos a falar aqui de fazer face à escassez de mão de obra e de competências essenciais para todos os empregos de qualidade, pese embora, eu deixo aqui a nota, ou melhor, até deixo 2 notas adicionais, que é o facto de, embora aqui nós vamos conversar sobre avisos específicos que nasceram do Portugal 2030, a plataforma STEP já é algo mesmo ao nível europeu, não só de vários Estados-membros, mas de vários programas ao mesmo tempo. Portanto, o STEP está envolvido não só com o Portugal 2030, mas também com programas como, por exemplo, o Horizonte Europa, fundos como o FEDER, o InvestEU, o Fundo de Inovação Europeu. Portanto, ficarem com a nota que os projetos sempre com a tendência de criar valor acrescentado, mas muito promovendo a inovação, criação de postos de trabalho qualificados, posicionar a Europa na transição verde e digital, tudo isto é aquilo que são os grandes drivers desta plataforma, que lhe podemos apelidar como uma nova geração de incentivos, digamos assim, mais direcionada em termos de target. Um outro ponto importante de domínios é que, de facto, e ainda não é oficial, mas de facto ficam com a nota que, para além da biotecnologia, do digital e da parte de eficiência energética, é que, de facto, a defesa, à partida, também será o 4º pilar, precisamente daqui que é o STEP. Enquanto não é, neste momento temos para já estes 3 grandes setores. Falando especificamente, e aqui entendam que dentro dos domínios nós temos as chamadas tecnologias críticas, digamos assim, e de facto o aviso é muito mais exaustivo do que aquilo que nós vos vamos trazer aqui. Portanto, aqui trazemos uma lista mais sucinta daquilo que são as tecnologias. Podem encontrar com mais detalhe nos avisos para qualquer um dos 3 domínios, sendo que na biotecnologia nós estamos a falar de, por exemplo, ADN e ARN, estamos a falar de proteínas e outras moléculas, e aqui, atenção, podemos ir mesmo a um nível muito micro de produção de proteínas e péptidos, medicamentos com moléculas de elevado peso molecular, purificação de proteínas,
mesmo na cultura de engenharia de células e tecidos, seja na questão da bioimpressão, a parte metabolómica, mesmo a reprodução assistida por marcadores, na tecnologia de biotecnologia de processos, portanto, aquilo que é biotecnologia industrial, todas as questões sobre biorrefinação, bioreatores, biolixiviação, mesmo até a questão de produção em larga escala de medicamentos de terapia avançada. Portanto, há aqui uma panóplia dentro da biotecnologia de processos. Dentro dos vetores de genes e ARN, como a terapia génica ou vetores virais, por exemplo, na bioinformática, portanto, todo um campo em grande expansão atualmente, muito para a simulação em ambiente digital daquilo que são ambientes biológicos, criação de bases de dados sobre genomas, sequências proteicas, portanto, toda uma infinidade também de temas dentro da bioinformática, e a nanobiotecnologia, que existe muito financiamento, ou já existia muito financiamento para esta área, e agora existe mais uma linha, de facto, de apoio, em que aqui estamos a falar precisamente do nano ou microfabrico para construir dispositivos para a entrega controlada, por exemplo, de medicamentos. Portanto, isto na área da biotecnologia, seja ela ambiental, farmacêutica, industrial ou alimentar, entre outras áreas, o que não falta são áreas, de facto, críticas da biotecnologia. Dando seguimento para aqui o domínio digital. No domínio digital, também de uma forma sucinta e não exaustiva, sendo que o aviso tem de uma forma exaustiva e não exclusiva, portanto, entenda-se que até pode haver outras áreas críticas até que possam coadunar com estes domínios e que não estejam explícitas no aviso, mas de facto, falando aqui do digital, nós temos as tecnologias avançadas de semicondutores, e aqui entra a microeletrónica, processadores, tecnologias fotónicas, lasers de alta energia. Temos as tecnologias de inteligência artificial, e aqui claramente entre os algoritmos de IA, computação, mesmo processamento de linguagem, portanto, tudo aquilo que são os temas sonantes hoje em dia da IA faz parte desta tecnologia crítica. Tecnologias quânticas, portanto, a computação quântica, a criptografia, as comunicações quânticas, que cada vez mais é alvo de investigação por parte das empresas europeias e também portuguesas. Tecnologias avançadas de conectividade, navegação, digitais, portanto, tudo aquilo que estamos a falar do 5G, 6G, cibersegurança, cibervigilância, portanto, tudo isso entra por aqui mesmo até ao nível conectividade segura por satélite, posicionamento marítimo, portanto, há aqui até um toque com outras áreas estratégicas. Tecnologias avançadas de teledetecção, portanto, e aqui estamos a falar de eletroótica, radar, química, biológica, portanto, tudo isto associado ao digital, ou na robótica e sistemas autónomos. E aqui estamos a falar de coisas como, por exemplo, veículos autónomos tripulados ou não tripulados, sejam espaciais, terrestres, robôs e sistemas de precisão controlados, também eles por robôs, exoesqueletos, sistemas robóticos baseados em IA, portanto também é vasto aquilo que é o enquadramento do digital dentro do STEP. Avançando para o terceiro domínio da nossa conversa, e que de facto é muito mais exaustivo, e aqui nós não entramos propriamente no detalhe naquilo que é cada um deles, aliás, os nomes por si só já são bastante sugestivos do que aqui estamos a falar, mas de facto é tudo aquilo que são tecnologias limpas e eficientes na utilização de recursos. Entenda-se tecnologias solares, eólicas, a questão do ciclo de carbono, baterias de armazenamento de energia, geotérmica, hidrogénio, rede elétrica, cisão nuclear, hidroelétricos, portanto, até a própria biotecnologia associada para o clima e energia tem aqui esta dualidade de enquadramento, digamos assim, nos avisos, a eficiência energética, energias renováveis, mesmo até a questão de as tecnologias avançadas para materiais, fabrico, reciclagem, tudo isso, incluindo até a própria economia circular, são temas dentro daqui do âmbito da energia. Sendo que estes três grandes domínios, de facto, dividem-se em vários avisos, como aqui vamos falar convosco. Sendo que, aqui no próximo slide, precisamente aquilo que nós temos é que, atualmente, para terem uma ideia, foram lançados 4 avisos. Portanto, nós temos aqui a divisão entre o domínio da energia e os domínios digital e biotecnologia. Eles são juntos no mesmo aviso, porque, de facto, em termos operacionais, foi possível, assim, essa parte processual de estarem juntos. Sendo que eles estão separados dependendo da tipologia de investimentos. Ora, se estivermos a falar numa tipologia de meramente produtiva, entra naquilo que é o concurso da inovação produtiva. E aí há um próprio para digital e biotecnologia e um próprio para a energia. Se estivermos a falar de tecnologias que, na verdade, ainda necessitem de investigação e desenvolvimento, para além da parte produtiva, aí temos a investigação, desenvolvimento e inovação, o IDI. Aqui há uma mistura precisamente entre aquilo que é matéria de investigação e desenvolvimento com matéria de inovação produtiva. Dar igualmente nota que, de facto, para os domínios digital e biotecnologia, está disponível para as regiões de Norte, Centro, Alentejo e Algarve,
Para a energia, Norte, Centro e Alentejo. Portanto, aqui o Algarve não faz parte daquilo que é energia e, de facto, Lisboa também não faz parte de nenhum dos 4 avisos. Portanto, isto aqui não é, de facto, uma região elegível. Falando aqui, concretizando, e começando até pela parte produtiva, portanto, para aquilo que são projetos meramente, e meramente entre aspas, porque de facto mesmo dentro da parte produtiva estamos a falar de uma panóplia de possibilidades de investimento, mas focando naquilo que é a parte produtiva, temos aqui então uma inovação produtiva em que temos 2 avisos especificamente, o digital e a biotecnologia e o da energia. Portanto, o que é o grande objetivo da inovação produtiva? É precisamente o fabrico de tecnologias críticas ou o reforço da preservação das cadeias de valor associadas, sendo que beneficiários estamos a falar de qualquer dimensão de empresa, seja micro, pequenas, médias ou grandes empresas, em que dentro da grande empresa até temos o conceito de small mid cap, como algum dos nossos visualizadores seguramente há de conhecer, mas isto para dizer que o aviso STEP ou os avisos STEP, a plataforma STEP, de facto, nestes concursos não obriga a uma dimensão específica das empresas, podem se candidatar a qualquer dimensão de empresa. Sendo que temos sim, é uma restrição de cais, portanto, restrição setorial. Nas divisões 05 a 33. Portanto, o setor da indústria elegível para estas candidaturas, de facto, para a inovação produtiva, estão dentro deste intervalo. Dando também mais notas sobre a candidatura. Estamos a falar que o início já aconteceu, abriu no passado 30 de janeiro de 2026 e temos até 30 de abril de 2026 para apresentar a candidatura. Sendo que, portanto, estamos a falar na prática de pouco mais que 3 meses agora somado. Sendo que para a inovação produtiva em específico, estamos a falar de modalidades de candidatura individual, com prazo máximo de 24 meses. Aliás, para quem conhece a inovação produtiva clássico, não é diferente. Portanto, individual, 24 meses, mantém-se esse racional. Sendo que o investimento mínimo, exceto para a região do Algarve, estamos a falar de 3 milhões de euros. Portanto, o beneficiário a título individual tem que apresentar um mapa de investimentos superior a 3 milhões de euros. Já vamos ver o que é que contribui para estes 3 milhões de euros. Para o investimento máximo, temos um limite de 25 milhões de euros. Relativamente à dotação orçamental, para terem uma ideia, estamos a falar de facto, avisos por serem também bastante estratégicos e direcionados, com uma dotação orçamental também ela bastante elevada. Para o aviso digital e biotecnologia, em que de facto estamos a falar de Norte, Centro, Alentejo e Algarve, temos uma dotação orçamental de 301 milhões de euros. Para a energia, Norte, Centro e Alentejo, temos 300 milhões de euros. Para os mais atentos, até se podem questionar porque é que temos aqui 1 milhão de diferença, de facto. Aliás, eu e a Patrícia, ao prepararmos esta informação, achámos isto curioso. Este 1 milhão de euros é, de facto, para o Algarve, porque o Algarve tem, de facto, uma dotação orçamental específica, mas aí não é um erro, podem ficar descansados, de facto, 301 milhões de euros para o aviso digital e biotecnologia. Relativamente às despesas, portanto, aliás, tem antes das despesas, e até é importante esclarecer esse ponto, porque entenda-se que tecnologias críticas não estamos a falar necessariamente da produção de um produto final dentro dessa tecnologia crítica. Aquilo que estes avisos e a plataforma definem é que as ações abrangidas dentro daquilo que é uma inovação produtiva e até mesmo do IDI, que vamos explorar mais à frente, é que nós estamos na presença de projetos que ou promovam o fabrico dos produtos finais, estes produtos finais, esses sim, inserem-se dentro destas tecnologias críticas, ou o fabrico de componentes e máquinas específicas para o fabrico destas tecnologias críticas, matérias-primas críticas pertinentes para a produção destas tecnologias, ou até inclusive serviços associados, incluindo serviços especializados específicos e críticos para o fabrico destes produtos finais. Portanto, entendam que não nos interessa apenas focar naquilo que é o resultado final e esse resultado final ter que ser automaticamente enquadrável nas tecnologias críticas, mas pode ser para promover a cadeia de valor a montante destes produtos finais. Portanto, tudo isto é elegível dentro do STEP. Sendo que para a componente de inovação produtiva, seja o aviso em si, seja a componente mais à frente, como a Patrícia também vai explicar, o tipo de investimentos tem que encaixar, digamos assim, numa tipologia de projeto. Ou seja, o nosso projeto de investimento tem que encaixar em pelo menos uma destas tipologias, digamos assim, e há uma diferença face à inovação produtiva clássico que já vou detalhar. É que aqui nós estamos perante a presença da criação do novo estabelecimento ou a diversificação da atividade no estabelecimento, portanto a criação do novo CAI associado à empresa, ou a diversificação da produção do novo estabelecimento, portanto aqui criei um novo produto
que até já é dentro da própria atividade da empresa, ou a alteração fundamental de processos produtivos. Aquilo que fica de fora da tipologia de investimentos no STEP face àquilo que é uma inovação produtiva clássico, como dão de conhecer, de facto, é aquilo que é o aumento da capacidade produtiva. Portanto, o mero aumento da capacidade produtiva não é uma tipologia de investimento enquadrável no âmbito do STEP. Portanto, isso é importante ter em nota, porque sabemos que muitas vezes já é esta a principal realidade e aqui, de facto, estes serviços são estratégicos, portanto, seja pela diversificação da atividade ou da produção, ou a alteração fundamental, ou a criação de novo estabelecimento, estas são uma das 4 possíveis tipologias de investimentos. Relativamente agora sim aos custos elegíveis, estamos a falar do clássico, para aquilo que é a área produtiva. Ativos corpóreos, máquinas, equipamentos, equipamento informático e software necessário para o seu funcionamento. Ativos incorpóreos, portanto, não só a questão de software e licenças, mas também patentes ou know-how, que seja necessário adquirir para o projeto. Não se esqueçam que a inovação produtiva, na sua gênese, está muito construída até para empregar aquilo que são conhecimentos adquiridos de investigação e desenvolvimento e aplicá-los no conceito produtivo. Portanto, esta aquisição de know-how até é valorizada, sendo que está limitada, para não PMEs, a 50% daquilo que é o mapa de investimentos da empresa no total. Temos também a construção e remodelação de edifícios, portanto, aquilo que são obras de intervenção em edifícios, sendo que para Norte, Centro e Alentejo temos um limite de 35% da despesa total do projeto. Para o Algarve, e neste caso o Algarve, como referi há pouco, não está aberto para a energia, apenas para o digital e biotecnologia, temos um limite de 70% para a parte da construção e remodelação de edifícios. Para PMEs, portanto, este conjunto de rúbricas que vou dizer agora não é possível para não PMEs, mas para PMEs, com um limite total de 20% do volume de investimento, é possível despesas como, por exemplo, contabilista certificado ou revisor oficial de contas, com um limite até 5.000 euros, serviços de engenharia, auditorias, estudos. Portanto, a questão até do DNSH, portanto, do compromisso com a União Europeia de não fazer, ou de demonstrar que os investimentos não prejudicam de forma significativa o ambiente, com limite até 15.000 euros, e serviços de marketing ou arquitetura. Portanto, isto também é, sendo com especificidades naturalmente, sempre tudo muito associado àquilo que é o caráter da inovação produtiva, que é visar a produção, de facto, destas tecnologias. Portanto, também dando seguimento aqui ao último ponto da inovação produtiva. E para quem conhece a inovação produtiva clássico, vai ver que, de facto, no que toca a indicadores de realização e de resultado, pouco ou nenhuma diferença temos. Porque, de facto, para a realização, aquilo que nós temos aqui avaliado, ou seja, o que é que o organismo usa para ver se o projeto, de facto, foi realizado, é o número de inovações de produto ou de processo introduzidas na empresa. Entenda-se que inovação produtiva tem que ter sempre algum caráter diferenciador, algo que a empresa não fazia antes e que passa a fazer agora. Sendo que depois também de indicadores de resultado, e que isto é avaliado também para ver se a taxa de incentivo continua exatamente aquilo que é contratualizado, até porque isto tem relação direta com o mérito, temos os postos de trabalho criados, o aumento do volume de negócios, tanto em percentagem como em valores brutos, ou o aumento do valor acrescentado por trabalhador. Sendo que estes indicadores é importante dar nota, nós aqui não vamos detalhar com exaustividade o mérito, mas ficam também com a nota que nesta questão da inovação produtiva, muitos dos critérios são semelhantes à inovação produtiva, pese embora nós temos critérios, e bem e natural, critérios específicos para a plataforma STEP, em que de facto o mérito é mais complexo do que um aviso normal, inovação produtiva, mas de facto os indicadores de realização e de resultado são os mesmos. Mesmo na questão do mérito, ponto a ponto, muitas vezes aquilo que acontece é que o projeto nasce de uma forma e só mais à frente é que conseguimos detalhar e construí-lo mais à medida daquilo que é perspectivado até por parte da União Europeia. Portanto, uma inovação produtiva, tanto digital e biotecnologia, como numa questão de energia, são estas as linhas mestras, digamos assim, da inovação produtiva. Pronto, dando continuidade aqui ao Tiago e falando um pouco do STEP, Investigação, Desenvolvimento e Inovação Produtiva, também existem 2 avisos, um para a componente digital e biotecnologia e outro para a componente de energia, sendo que o grande foco dos projetos no âmbito do sistema de incentivos, deste sistema de incentivos de investigação e desenvolvimento e inovação, é apoiar operações integradas que comportem estas 2 componentes, portanto, quer de ID, quer de inovação, com vista a desenvolver o fabrico de tecnologias que sejam críticas e ou preservar, aqui reforçar as respectivas cadeias de valor nos setores considerados estratégicos no âmbito dos STEPs.
E, portanto, aqui temos, então, investimentos que abrangem quer a componente de investigação e desenvolvimento, portanto, em TRLs mais elevados, até à produção, portanto, vamos desde a componente de investigação e desenvolvimento até à produção das tecnologias críticas, com o objetivo de potenciar, no fundo, a capacidade produtiva e inovadora das nossas empresas. No que diz respeito às entidades beneficiárias, quem se pode candidatar a estes projetos são empresas de qualquer dimensão, portanto, micro, pequenas, médias empresas e as grandes empresas e as small mid cap, portanto, a lógica é similar à lógica do inovação produtiva. Acresce aqui que também são entidades beneficiárias as Enésis, portanto, as Enésis, incluindo a Enésis das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Portanto, de realçar aqui, à semelhança do que foi referido também já pelo Tiago, a região de Lisboa não é região objetivo destes projetos, portanto, aqui as empresas beneficiárias, e também vamos ver pelo sistema de incentivos, porque a lógica em termos de região abrangida no âmbito do IDI, a lógica é similar à da inovação produtiva, portanto, os investimentos, os projetos, as operações tenham enquadramento no aviso da biotecnologia digital, tem como território elegível o Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e as operações na área da energia têm como territórios ou regiões abrangidas o Norte, Centro e Alentejo, sendo que em ambos avisos poderão ser também candidatos, também se podem fazer parte aqui do consórcio Enésis, que sejam das regiões autónomas das Açores ou da Madeira. O período de candidaturas é similar ao período de candidaturas de inovação produtiva, portanto já está aberto desde 30 de janeiro e estará aberto até 30 de abril de 2026. Os projetos são apresentados em modalidade de copromoção, portanto, entre empresas e ou Enésis, sendo que portanto, as empresas podem ter até 2 candidaturas, sendo que numa podem como líder e noutra como copromotor. Só que dar uma nota que relativamente às empresas, às grandes empresas poderão ser elegíveis, sendo que só poderão ser elegíveis se no consórcio estiverem PMEs. E, portanto, as Enésis têm que estar em copromoção com também PMEs, independentemente de existirem grandes empresas ou não no consórcio, portanto, no grupo de entidades que vai apresentar a operação. A duração máxima do projeto é de 36 meses e o investimento mínimo é de 5 milhões. Só dar aqui uma nota que, relativamente ao aviso de digital e biotecnologia, temos uma dotação de 153 milhões, dos quais 3 milhões são para a região do Algarve, portanto, só para dar aqui também uma nota que este investimento mínimo de 5 milhões também não se aplica à região do Algarve, e, portanto, o aviso para a energia tem uma dotação de 86 milhões 250 mil. No que diz respeito às ações abrangidas, a lógica é similar à que foi apresentada já pelo Tiago, portanto, nós não estamos a falar única e simplesmente de um produto final, ou seja, o que importa aqui é que as ações abrangidas no âmbito da operação têm que visar potenciar a fabricação de produtos finais, mas não só, ou seja, poderão estar aqui em foco componentes e máquinas específicas que possam ser utilizadas na fabricação de tecnologias críticas, ou seja, não só o produto final, mas também as componentes e maquinarias necessárias para a fabricação destas tecnologias críticas, assim como as matérias-primas críticas e os serviços especializados, específicos e críticos que sejam necessários para o fabrico dos produtos finais. No que diz respeito à tipologia de investimento, o IDI, como o próprio nome diz, estes avisos abrangem 2 componentes, a componente de ID e a componente de inovação produtiva, as operações têm que contemplar obrigatoriamente estas 2 componentes, sendo que a componente de ID tem que ser maioritária no âmbito da operação, deverá ser maioritária no âmbito da operação, portanto. A componente de ID, para quem já estiver familiarizado com a tipologia de investigação e desenvolvimento, também já existente no Portugal 2030 e também no PT 2020, portanto, todos os programas comunitários que têm existido, há 2 componentes, há 2 subcomponentes, digamos assim, há aqui uma componente de investigação industrial, que vai até o TRL 4, e depois há um desenvolvimento experimental, uma componente de desenvolvimento experimental, que vai do TRL 5 ao 7.
À semelhança do que também já referiu o Tiago, ao nível da inovação produtiva, temos aqui 4 grandes subdomínios, digamos assim, sendo que o aumento da capacidade produtiva está fora do foco do STEP, portanto, temos aqui a criação de um novo estabelecimento, a diversificação da atividade de um estabelecimento, a diversificação da produção de um estabelecimento, e aqui, a este nível, a diversificação da produção de um estabelecimento já existente, eu gostaria de deixar aqui uma nota que terá que ser comprovada através no fundo, um esclarecimento, não, aqui provar que os custos elegíveis excedem pelo menos 200% dos valores contabilísticos dos ativos que estão a ser reutilizados, ou seja, tem que representar no mínimo 3 vezes o valor contabilístico desses ativos, e depois temos aqui a alteração do processo, alteração fundamental do processo de processos produtivos. E aqui, dar também uma nota que as grandes empresas, no inovação produtiva, isto que eu vou dizer a seguir, aplica-se a todas as empresas. No IDI, apenas tem aplicação às grandes empresas, que é, no fundo, os custos elegíveis devem exceder as amortizações e depreciações dos ativos associados à atividade que está a ser modernizada ao longo dos 3 exercícios financeiros ou fiscais precedentes. Portanto, e esta questão de apresentar, no fundo, provar que estes custos elegíveis excedem as amortizações, apenas se aplica às grandes empresas no IDI, está bem? Relativamente à inovação produtiva, este requisito aplica-se, pelo menos o que está para já definido em aviso, aplica-se a todas as empresas que apresentem operação. No que diz respeito aos custos elegíveis, portanto, temos aqui também separado, a componente ID tem um conjunto de custos que são enquadráveis no âmbito da componente ID e o componente de inovação produtiva também tem um conjunto de custos que são elegíveis e enquadráveis nessa componente, que são em tudo similares aos custos elegíveis já apresentados pelo Tiago a nível da inovação produtiva, só tem aqui 2 variantes que poderão que é preciso ter em consideração. De qualquer forma, no que diz respeito à componente de ID, portanto, são elegíveis os recursos humanos e os encargos salariais de recursos humanos, portanto, no fundo, das entidades, assim como a contratação de RHs específicos, que nomeadamente estamos aqui a falar de recursos humanos que estejam em formato de teletrabalho, podemos estar a falar aqui de bolseiros e colaboradores em regime de cedência ou destacamento, e portanto aqui neste caso tem que existir no fundo primeiro tem que este encargo estar a cargo da entidade beneficiária que vai no fundo identificar este recurso humano como recurso humano da operação, e por outro tem que haver aqui um acordo prévio de cedência ou destacamento deste RH, que no fundo este acordo terá que ser oriundo, no fundo este RH terá que ser oriundo de uma entidade participada ou participante no capital da entidade. Depois também são elegíveis os custos com a aquisição de patentes, matérias-primas e matérias consumíveis, componentes para instalações piloto e ou experimentais, demonstrações demonstração e construção de protótipos, os serviços a terceiros, e aqui estamos a falar de assistência técnica, científica, consultoria, utilização de plataformas eletrónicas de inovação aberta, crowdsourcing, também são elegíveis os instrumentos e equipamentos técnico-científicos e software específico, e só deixar aqui uma nota que todos estes custos terão que ser custos que estejam e que sejam efetivamente utilizados no âmbito do projeto, também para todos eles, pedidos de patente, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, promoção e divulgação dos resultados do projeto para, no fundo, junto do utilizador final, no fundo, dos desenvolvimentos que resultem do projeto, as viagens e estadias, processos de certificação no âmbito do sistema de gestão da ID, portanto, segundo a norma 4457 de 2021, as intervenções do auditor científico, técnico-científico, os custos, os gastos associados ao contabilista certificado, ao revisor oficial de contas, para a validação dos pedidos de pagamento, a certificação dos pedidos de pagamento, e também aqui uma componente de custos indiretos, que é aplicada uma taxa fixa de 7% face aos custos, no fundo, apresentados nesta componente.
No que diz respeito à componente, no fundo, de inovação produtiva, à semelhança do STEP, inovação produtiva já apresentado pelo Tiago, são também elegíveis os ativos corpóreos, ativos incorpóreos, só aqui há duas notas. Primeiro, a nível da construção e remodelação de edifícios, efetivamente também são elegíveis esta componente no âmbito do STEP IDI, sendo que na região norte, centro e Alentejo está limitado a 20% da despesa total e no Algarve, que só é possível ao nível digital e biotecnologia, porque o aviso da energia não prevê a região do Algarve, está limitada a 40%. E depois, no que diz respeito também a despesas específicas para PMEs, efetivamente também temos aqui um limite de 20% do valor total das despesas elegíveis, sendo que o que é que está aqui enquadrado? As despesas contabilísticas de certificado de revisor oficial de contas, marketing e arquitetura, investimentos de DNSH, serviços de engenharia, auditoria e estudos, sendo que aqui o DNSH está limitado o investimento até 25 mil euros, sendo que no caso da inovação produtiva estava limitado a 15 mil, portanto aqui no STEP de IDI, o limite para o estudo de DNSH está limitado a 25 mil euros. No que diz respeito aos indicadores de realização, e reforçando mais uma vez o que disse há pouco o Tiago, é muito importante nós termos clara noção que são indicadores que nós apresentamos e que convém cumprir, porque o próprio mérito do projeto depende do cumprimento também dos indicadores, não só, mas também de indicadores, porque há um conjunto de requisitos no âmbito da avaliação que têm que ser cumpridos, também. Portanto, ao nível dos indicadores de realização, estamos aqui a falar de 3 indicadores de realização, grosso modo, que é o número de inovações de produtos ou processos que são introduzidos na empresa, número de organizações de investigação que participam em projetos de investigação conjunto e também o número de empresas em que também cooperam com organizações de investigação. Ao nível de resultados, o número de postos de trabalho criados em termos de ET anuais pelas empresas que participam ou que estão envolvidas na operação, portanto os beneficiários no fundo da operação, o aumento do volume de negócios, quer em termos de percentagem, quer em termos de valor absoluto, não é? Portanto, e aqui estamos a falar que a análise é feita em comparação com o ano pré-projeto do ano cruzeiro, o ano cruzeiro face ao ano pré-projeto, e aqui o ano cruzeiro é o ano após o último exercício fiscal fechado, não é? No fundo, mas nunca poderá ultrapassar os 2 anos, está bem? Aqui também o aumento do valor acrescentado por trabalhador, assim também como não está aqui identificado, mas também o valor acrescentado bruto, está bem? O valor acrescentado bruto também aqui em termos percentuais e em termos de valor absoluto. Dar só aqui uma nota, que é, e aquilo que eu estava a referir há pouco, que tinha a ver com o mérito do projeto. E relativamente ao mérito do projeto, efetivamente, como gosto de reforçar, é importante o cumprimento destes indicadores, sem dúvida, contudo, a operação deve ser apresentada tendo, como é óbvio, por base, como apresentou o Tiago e bem, no fundo, os valores objetivos definidos em STEP, no fundo, o que é que está definido como o grande objetivo, qual é a grande meta, não é? No fundo, aqui estamos a falar que o grande objetivo é conseguirmos aqui uma redução da dependência da União Europeia, portanto, e isto é valorado, não é? Nós temos que apresentar uma proposta, a operação temos que defender que a mesma tem enquadramento nos objetivos definidos na iniciativa STEP, e portanto, e que no fundo, e que também respeita aqui, e que está ajustada, enquadrada nas políticas públicas na área de intervenção, nas áreas de intervenção STEP. Depois, em termos de qualidade, temos que garantir que a nossa proposta e os objetivos são coerentes, portanto, e há aqui alguma maturidade técnica e financeira. Temos que mostrar também a capacidade de execução do projeto e depois, como é óbvio, o impacto do projeto na competitividade empresarial e mais especificamente ao nível da inovação produtiva, Tiago, da própria, no fundo, economia como um todo, tanto que no caso da inovação produtiva temos que defender um pouco a questão da internacionalização dos produtos, não é? Portanto,
e, basicamente, era esta salvaguarda que eu queria aqui deixar. Portanto, esta informação que nós estamos aqui a passar realmente é relevante para nós identificarmos aqui alguns pilares base que estão no STEP. Contudo, a candidatura tem que apresentar aqui um conjunto de informações cabais que, no fundo, que permitam defender a candidatura como algo, uma operação, no fundo, que tem enquadramento no STEP e que vai efetivamente ter um contributo aqui na estratégia competitiva da União Europeia e uma redução, no fundo, da dependência externa nestas áreas críticas. Por último, e falando aqui das taxas de incentivo, quer da componente de inovação produtiva, quer da componente de investigação e desenvolvimento, e, portanto, estas taxas de incentivo da componente de inovação produtiva aplicam-se quer às operações de IDI, quer às operações de inovação produtiva, também, sendo que, no que diz respeito à área aos domínios da digital e biotecnologia, temos aqui que distinguir aqui algumas taxas a aplicar por região, por territórios. Portanto, as regiões norte, exceto Matosinhos, as regiões centro, que estão aqui, no fundo, identificadas, como o Alentejo, tem uma taxa que pode ir aos 40% para as grandes empresas, 50% para as médias empresas e 60% para as micro e pequenas empresas. A região do Algarve, portanto, é 20% para as grandes empresas, médias empresas pode ir aos 30% e micro e pequenas empresas aos 40%. Depois, de realçar que há aqui aquelas regiões que, no fundo, que eram as regiões que não enquadravam na região A de cima, portanto, ou seja, norte, exceto Matosinhos, portanto, em baixo, Matosinhos, as regiões centro que não entram na tabela, nas taxas normais, e, portanto, Médio Tejo, Alentejo, Alentejo Litoral, portanto, e o Alto Alentejo, portanto, as taxas aqui são de 50%, 60% e 70%, respectivamente, para grandes, médias empresas e micro-PMEs. Depois, as restantes regiões que, no fundo, ficam de fora do mapa de auxílios, incluindo as restantes regiões do Algarve, há aqui duas situações. As grandes empresas, portanto, têm uma taxa básica limitada ao mínimos disponível, portanto, o valor de mínimos é de 300 mil euros, ou seja, tem que se verificar, ou cada entidade terá que verificar qual é o valor que ainda tem, a dotação, o valor que ainda tem disponível para auxílio no âmbito do mínimos, ou, portanto, só poderá utilizar o termo benefício, no fundo, incentivo, como incentivo, o valor que falta até esses 300 mil. Depois, também, para dar nota aqui ao nível das médias empresas ou micros ou PMEs, podem optar ou pela taxa de 10% e 20% respectivamente, ou, se preferirem optar pelas taxas definidas em cima, terão que estar limitadas ao auxílio de mínimos disponível. Portanto, e isto para a inovação produtiva ao nível da digital e biotecnologia. No que diz respeito à inovação produtiva, energia, portanto, a lógica é igual à do quadro anterior, contudo, aqui exclui-se a região do Algarve, portanto, e lá está, as regiões norte, exceto Matosinhos, o centro, exceto nessas regiões estão identificadas, e o Alentejo nas regiões estão identificadas, uma taxa de 40%, 50% e 60% respectivamente pela dimensão, grandes, médias, micro, pequenas empresas, e as regiões que estão excluídas nas regiões acima identificadas, de 50%, 60% e 70%. Portanto, isto também tem um bocado a ver, estas taxas, com a priorização da atuação nos territórios, portanto, serem regiões objetivas, do objetivo prioritário ou não. No que diz respeito, portanto, e estas taxas que estou aqui, esta intensidade máxima de auxílio que estou aqui a referir, quer para a componente de inovação produtiva do digital e biotecnologia e energia, são as aplicadas quer para projetos de inovação produtiva, quer para os projetos de IDI. Relativamente à componente de IDI, está definida uma taxa base
de 50% para a investigação industrial e uma taxa base de 25% para a componente de desenvolvimento, para as atividades de desenvolvimento experimental, sendo que poderão ter aqui majorações associadas. Primeiro, à dimensão da empresa, portanto, as médias empresas têm aqui uma majoração de 10 pontos percentuais, as micro e pequenas empresas poderão ter aqui uma majoração de 20 pontos percentuais. Se existir uma colaboração efetiva e a divulgação ampla de resultados, poderão ter uma majoração de 15 pontos percentuais e depois pela localização da operação. Portanto, nas regiões Norte, Centro e Alentejo, uma majoração de 15 pontos percentuais e 5 pontos percentuais para as zonas C, no fundo, que é a região do Algarve, do mapa de auxílios com finalidade regional. Portanto, de realçar também aqui que estas duas últimas, a colaboração efetiva e a localização de operação, não são cumulativas, portanto, tem que se optar por uma das majorações, portanto, e nos próprios formulários nós podemos identificar qual aquela majoração pela qual estamos a optar. Também dar aqui uma nota que a taxa máxima de incentivo para as empresas não pode ultrapassar os 80% e no caso da Genesis, a taxa de incentivo, desde que provado, no fundo, que a mesma não tem enquadramento nos benefícios da entidade, 85%. Portanto, e ao nível de sistemas de incentivos, portanto, do STEP, dos avisos, era esta, no fundo, a informação que gostaríamos de partilhar convosco. Não sei, Tiago, se entretanto queres partilhar mais alguma coisa em termos dos avisos. Deixar assim antes de passarmos às perguntas e respostas, deixar aqui um repto que eu acho que é importante, porque de facto aquilo que se pensa muitas vezes automaticamente é se sou elegível ou se não sou elegível, se de facto tenho financiamento ou se não tenho. É um facto que o STEP tem taxas de financiamento mais interessantes, esse é ponto assente, mas também é importante perceber porque é que nasce o STEP. O STEP, ao contrário daquilo que são os avisos clássicos, que não são exaustivos ou rigorosos naquilo que são os setores enquadráveis, por exemplo, é que aqui de facto o enquadramento STEP vem trazer realmente para a discussão europeia. Estamos a falar que o STEP não é apenas português, é ao nível europeu, aquilo que muitos até dos nossos clientes e até de outros casos que nós andamos a acompanhar, é que de facto aquilo que estão a fazer é o grande objetivo é inovar mais depressa, é com menos risco conseguir de facto e com ambição conseguir trazer de facto valor acrescentado a algumas das áreas mais críticas da Europa, porque de facto o objetivo é trazer a Europa líder na inovação em determinadas áreas e fomentar a transição tanto energética como digital. Portanto, mais do que o foco ser a candidatura, e isto que eu vou dizer é mesmo para provocar no bom sentido, o foco é realmente perceber qual é que é o racional estratégico por trás da minha empresa ou por trás do meu consórcio, porque de facto aquilo que vimos é que no conceito produtivo é individual, no conceito de investigação, desenvolvimento e inovação, no conceito em copromoção. Ambas são oportunidades bastante relevantes para levar com que a empresa leve ou que vá ao próximo patamar, digamos assim, mas o foco de um projeto de inovação e de crescimento não deve ser a candidatura, mas sim o seu racional estratégico. O resto depois se encaixa mais, se encaixa menos, ou se de facto é preciso fazer algumas cedências ou alguma mais ambição, digamos assim, para isso nós também ajudamos nesse racional. Mas para já, aquilo que se devem questionar é, de facto, se isto que eu estou aqui a ouvir vai de encontrar aquilo que é o meu racional estratégico para a empresa. Se sim, ótimo. O financiamento é uma consequência, não é uma motivação, digamos assim. Portanto, fica aqui este repto, porque eu bem sei que quando há coisas novas, de repente tudo parece ouro sobre azul, mas é importante não só nos sistemas de incentivos em clássico, mas principalmente no STEP, haver este racional estratégico e deliberar sobre ele mesmo, com ou sem a companhia externa, idealmente até com pessoas que também compreendam e consigam dar esse feedback. Portanto, era apenas este repto, antes de passarmos aqui às perguntas e respostas, que eu também já vi que temos aqui várias perguntas, que até podemos perfeitamente seguimento. Força, Patrícia. Força. Só para também dar aqui uma nota, portanto, a EFI desenvolveu aqui também um instrumento de apoio que poderá também ser útil para as empresas, no fundo, que é um instrumento que vai permitir aqui uma análise, no fundo, do enquadramento, uma análise prévia do enquadramento dos projetos no âmbito dos STEP, não é? Portanto, e depois nós podemos também fazer aqui uma breve apresentação, se calhar no final, não sei. Aliás, até podemos partilhar agora. Partilhar já. Exatamente. Creio que estão a ver aqui o meu ecrã. De facto, aqui temos este diagnóstico em que, de uma forma muito simples, com 4 blocos de questões, em incentivar.pt, tem aqui um breve diagnóstico que funciona como um instrumento. Isto não é apenas para estes avisos em particular, isto é um diagnóstico que ajuda-vos a fazer o enquadramento naquilo que é a plataforma STEP. Entendam que o STEP
veio para ficar, é a nova geração de incentivos e, de facto, estes 4 primeiros são apenas os pioneiros, em que, de uma forma muito, muito intuitiva e muito fácil, na verdade, com estes 4 blocos de enquadramento, maturidade tecnológica, equipa e potencial económico, conseguem, de facto, no final, depois ter um feedback sobre o quão forte ou com sugestões de melhoria, de facto, o vosso projeto possui, mas é mais uma ferramenta que têm disponível, para além, naturalmente, de conseguirem conversar connosco e fazer esse enquadramento, incentivar.pt/diagnóstico step. Isso mesmo. Agora sim, creio que estamos prontos para algumas questões. Não sei se Patrícia quer adicionar mais alguma coisa ou se vamos aqui. Não, acho que agora se calhar íamos diretos às questões. É isso mesmo. Começamos pelo início, não é? Porque de facto pelo início aqui a Carla Sofia tem uma questão. Que, aliás, até te leio para ti, Patrícia. Bom dia. Qual é o valor mínimo de investimento nestes projetos? No Inovação Produtiva, como vimos, o investimento mínimo é de 3 milhões, sendo que para a região do Algarve não está definido o valor mínimo. No IDI, o investimento mínimo é de 5 milhões, não está também definido o valor mínimo para a região do Algarve. Até a própria dotação da região do Algarve é inferior até a estes valores mínimos, portanto não está definido nenhuma dotação mínima em aviso. De qualquer forma, a EFI está a aguardar um esclarecimento para termos a certeza, para se ter efetiva certeza se há aqui algum limiar mínimo que se deva ter aqui em consideração para esta região. De qualquer forma, em aviso não está definido o limiar mínimo para a região do Algarve, sendo que para as outras regiões é 3 milhões e 5 milhões respectivamente, tanto de inovação produtiva ou IDI. Sendo que no IDI entendam que 5 milhões no consórcio por completo, não como apenas um todo, exatamente. A operação como um todo, para a operação. É isso mesmo. Vamos aqui à próxima pergunta. Qual a definição de tecnologias críticas? Portanto, as tecnologias críticas, entenda-se que, de facto, as tecnologias críticas, segundo aquilo que nós temos da legislação, elas são consideradas por um de 2 critérios, como nós vimos na apresentação. Ou introduzem no mercado interno um elemento inovador, que seja emergente, de ponta, com elevado potencial económico significativo, e tudo isto é passível de justificação, ou seja, não há uma identificação prévia de cais mais estratégicos, não. Os avisos e a legislação permitem que, de facto, cada beneficiário, cada candidato faça esse enquadramento, mas, de facto, temos de ter aqui um grande elemento diferenciador, inovador, emergente e de ponta. Isto é uma forma de tecnologia crítica. Outra forma de tecnologia crítica é se contribuírem para reduzir ou prevenir as dependências estratégicas da União, sendo que isto, de uma forma muito clara, está elencado, as tecnologias críticas, como vos referi na apresentação. Nós, de uma forma exaustiva, mas não exclusiva, temos uma série de tecnologias críticas identificadas nos avisos, tanto no âmbito digital, biotecnologia, como na parte de eficiência energética e das energias. Portanto, sim, caráter inovador, emergente e de ponta, ou que reduza ou previna as dependências estratégicas da União. Deduzo que sejam tecnologias críticas para o fabrico de um produto final de uma empresa, pelo que a substituição de equipamentos tradicionais por novos equipamentos, digitalizados, CNC, etc., é possível, correto? Patrícia, queres dar aqui a resposta? Pronto, tal como já referimos, é assim, isto teríamos que analisar aqui com detalhe qual era a especificidade da substituição. De qualquer forma, é possível a substituição de equipamentos tradicionais. Portanto, o foco aqui é qual o objetivo do projeto e, no fundo, depois, ao nível da inovação produtiva, estamos a falar aqui dos equipamentos de cariz produtivo, em qual o enquadramento que nós vamos dar ao nosso projeto. Se estamos a trabalhar num projeto que vai atuar diretamente no produto final, no desenvolvimento de equipamentos. Portanto, independentemente disso, podemos estar aqui a falar da substituição de um equipamento por um novo equipamento, desde que este equipamento venha contribuir para os objetivos definidos em termos de STEP, não é? Portanto, no fundo, que permita, no fundo, desenvolver aqui a tal tecnologia crítica, não é? Atuar nos setores críticos definidos em STEP. Exatamente, sendo que deixando aqui a nota que há muitos setores que são tradicionais, portanto, e isso é natural, esta pergunta tem que ser exatamente enquadrada, ou seja... Os equipamentos tradicionais, já estou a dizer que sim, falar do equipamento em si, mas os setores, atenção, os setores os investimentos é diferente das empresas, e é importante que as empresas tenham esta nota, é que podem ser setores estratégicos e a empresa, na sua atividade normal, ser tradicional.
pode ter um projeto que de facto se encontre como estratégico e aí até mesmo equipamentos tradicionais por novos é enquadrável. Mas mais do que equipamento, que não há essa questão, é de facto se o projeto em si se enquadra como crítico ou não. Portanto, é exatamente isso, para corroborar o que a Patrícia estava a dizer, e isto porque eu já vi que há várias questões neste sentido, de equipamentos tradicionais versus novos. Os equipamentos tradicionais, a sua troca é de facto elegível. A questão não é essa. A questão é se fazem parte de um projeto que vai fomentar aquilo que são as cadeias críticas de valor. Portanto, é mais por aí que parte a questão e não tanto do tipo de despesa elegível. Exatamente. Avançamos aqui para a próxima. Para a tipologia de ID não é possível efetivar uma candidatura individual, apenas são possíveis candidaturas em copromoção. Ora, para já é importante dizer uma coisa. Tipologia de ID é uma coisa, mas o aviso não é a tipologia de ID. O aviso é investigação, desenvolvimento e inovação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que no clássico investigação e desenvolvimento, porque eu também já vi comentários sobre isto aqui no nosso chat, o clássico ID empresarial, esse sim, permite tanto individual como copromoção. No investigação, desenvolvimento e inovação, em que nós temos não só investigação e desenvolvimento, mas também a parte produtiva, nós aqui temos, de facto, só o conceito de copromoção. Não existem as candidaturas individuais. Sendo que já existiu no passado um IDI nestes moldes, agora a diferença é que é específico para o STEP e é apenas copromoção. Exatamente. Portanto, é importante perceberem a diferença entre o ID clássico, que não permite parte produtiva, e o IDI, que permite parte produtiva em cima do ID. Deixa-me só reforçar aqui uma questão, e concordando com o que disse o Tiago, atenção que nestes projetos de IDI, obrigatoriamente tem que ter as duas componentes, está bem? Tanto de ID como de inovação produtiva. É obrigatório ter as duas componentes, sendo maioritariamente a componente a de ID. Isso mesmo. Isso mesmo. Passando para a próxima questão, o indicador dos postos de trabalho criados, ETIs, é calculado considerando apenas as empresas ou também são considerados os postos de trabalho criados nas INESIs? É nas empresas. Exatamente. Aqui é muito taxativo, portanto o aviso de facto a isso que refere é mesmo nas empresas, portanto aqui tão simples quanto isso. Próxima pergunta. Para a tipologia e energia, as limitações às CAIs do beneficiário também se aplicam? Portanto, força Patrícia, não sei se ias dizer algo. Eu posso referir. No que diz respeito aos CAI, primeira nota a dar. Inovação produtiva, seja de energia, seja de biotecnologia e digital, os CAIs têm que ser CAIs de indústria. Pronto. E, portanto, agora, como vimos há pouco, podemos estar a falar de inovação produtiva de diversos domínios, podemos estar a falar da fabricação do produto final, de equipamentos, e, portanto, desde que o CAI da empresa tenha enquadramento para o desenvolvimento, que seja da indústria, e que tenha enquadramento para uma daquelas componentes definidas e para estes setores estratégicos, é elegível, seja no aviso da energia ou no aviso de digital e biotecnologia. Portanto, cada um dos domínios tem identificado um conjunto de sub-áreas, chamamos-lhe assim, subdomínios, que são enquadráveis na estratégia STEP. E, portanto, desde que os CAIs sejam CAIs de indústria, isto para a inovação produtiva, com enquadramento em cada um daqueles domínios, são elegíveis. Para a energia, terão que ser, no fundo, CAIs da indústria que, no fundo, consigam responder àqueles domínios numa das vertentes, ou no produto final, ou matérias-primas, ou equipamentos, aquilo que já foi referido. No que diz respeito ao IDI, no fundo, não há aqui a limitação de CAI. Portanto, nós até podemos ter no consórcio empresas de diversos, com CAIs diversos. Portanto, um vai mais para o desenvolvimento tecnológico, outro até mais para o desenvolvimento industrial. Portanto, não está limitado em termos desse domínio. Agora, o foco é sempre estratégia da União Europeia, STEP. O STEP os avisos estão abertos, têm 3 grandes domínios. O digital e o biotecnológico, que estão num aviso único, e depois a energia. Portanto, e as empresas têm que ter enquadramento para a fabricação de um daqueles, ou produto final, ou equipamentos, e pronto, e aqui a parte da investigação, como é óbvio. Podemos ter num consórcio de IDI diversos parceiros, cada um a desenvolver, agora a operação como um todo,
tem que caber num destes domínios, num destes processos de fabricação, digamos assim. Exatamente. Sendo específico e recordando aquilo que estava na apresentação, os CAIs, só para a inovação produtiva, tal e qual e bem como a Patrícia estava a dizer, entre o 05 e o 33, portanto, que são o enquadramento dos CAIs para apenas a inovação produtiva, o aviso de inovação produtiva. Portanto, a inovação produtiva que faz parte do IDI não possui esta limitação de CAIs. Não. É isso mesmo. Vamos aqui para a próxima pergunta. Os consórcios podem ser contínuos por empresas privadas e instituições públicas, governamentais ou militares, por exemplo. Portanto, aqui os consórcios, em boa verdade, aquilo que permite é empresas, sejam elas privadas ou públicas, ou a questão das INESIs. Portanto, aqui estamos a falar de entidades do sistema científico e tecnológico, como, por exemplo, laboratórios colaborativos, mesmo as próprias universidades, centros tecnológicos, centros de transferência de conhecimento. Portanto, é estes dois grandes universos que é possível aqui dentro. Algum tipo de empresas em específico, aí depois, neste caso aqui estamos nós a falar de instituições que até tenham condições específicas também elas próprias de atuação, aí é importante validar se depois de facto há alguma incompatibilidade ou não de enquadramento com o sistema de incentivos, mas de facto empresas de qualquer natureza e de qualquer dimensão, é aquilo que estamos aqui a falar, e INESIs, entenda-se, entidades do sistema científico e tecnológico. Portanto, se for uma empresa de qualquer dimensão e natureza, à partida tem enquadramento, salvo exceção de algum outro ponto que aí próprios nós também podemos ajudar a ver ponto a ponto. Posso só acrescentar uma coisa que eu já referi na apresentação, mas que eu volto a reforçar, até porque nós estamos a tentar obter aqui um esclarecimento que no fundo, mas é este o nosso entendimento, que é, ao nível das Ginésis, as Ginésis, portanto, a região de Lisboa tem surgido muita questão de, a Ginésia da região de Lisboa. Lisboa não é a região alvo destes avisos. O nosso entendimento é que, portanto, os avisos da IDI fazem referência que as Ginésias podem ser também das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, não refere nada a Lisboa. O nosso entendimento é que a região de Lisboa está fora, portanto, não é abrangida. De qualquer forma, nós solicitamos um esclarecimento ao organismo só para reforçar e garantir que, efetivamente, nós estamos também aqui a excluir, mas, efetivamente, o aviso é omisso quanto a este território e, portanto, o nosso entendimento é que, pela leitura que fazemos do aviso, aqui, a região de Lisboa não é abrangida, certo, Tiago? Mas de qualquer forma, temos a questão no organismo só para consolidar este nosso entendimento. Aliás, tu levantaste agora um tema bastante importante, Patrícia, que é muitas das questões, e naturalmente nós também temos questões, aliás, como qualquer pessoa crítica, na verdade, surge as suas questões de entendimento do aviso, a verdade é que nós temos também, a resposta do organismo está célere, naquilo que é as respostas também às questões feitas, mas em boa verdade também, muito brevemente, o mais provável é que seja publicado também um documento orientador com perguntas e respostas comuns, que é o habitual das FAQs, e aí vai seguramente algumas destas questões que estamos aqui a falar, e muitas outras, porque sendo uma primeira vez de um aviso deste género, para a STEP é normal que surjam novas questões e, portanto, para isso estamos cá, todos nós, também para dar seguimento às mesmas. E, portanto, não sei se temos aqui mais alguma questão ou se esta até seria a última. Temos aqui mais uma. Portanto, no âmbito do STEP IDI, uma grande empresa pode ser líder. Queres responder, Patrícia? Pronto, o nosso entendimento, e olhando aqui para o que já foi o IDI tradicional, não havia nada que no fundo bloqueasse que no fundo o líder do consórcio fosse uma grande empresa. Portanto, deduzo que se mantenha este pressuposto, não é? Portanto, o que a lei diz e o que o próprio aviso diz é que podem ser, portanto, são beneficiárias deste tipologia PMEs e Small Mid Caps. As grandes empresas podem ser também entidade beneficiária desde que faça parte de um consórcio com PMEs e, portanto, quanto a ser líder, portanto, não temos o nosso entendimento e o entendimento que se aplicar o que aplicou no aviso anterior, o aviso IDI tradicional, não há nada que vede, e penso que até temos um esclarecimento nessa matéria e que efetivamente não há nada que vede a ser uma grande empresa a liderar o consórcio. Eu só queria dar aqui a nota que, de facto, no IDI clássico havia esta limitação das PMEs, mas, em boa verdade, ainda é algo que estamos a tentar esclarecer também junto ao organismo, é esta limitação de facto, ter que haver consórcios com PMEs. Portanto, o aviso aqui no STEP, esta questão de um líder ser uma grande empresa, não há questão, à partida, mas, de facto, se o consórcio obrigatoriamente tem que ter uma PME no âmbito do STEP,
ainda Bem. estamos também a garantir. Mas isso estamos a garantir, de qualquer forma, o entendimento que temos é que aplicando-se, sim, não é? Exato, porque de facto o IDI não é novo, ou seja, o IDI já existiu um anterior, é a primeira vez que temos aqui para o STEP e que de facto há aqui algumas diferenças. Esta poderá ser eventualmente uma delas. Quanto à pergunta, de facto não há problema. O que levanta aqui é uma outra questão, é se de facto é obrigatório termos PMEs no consórcio ou não, algo que no IDI clássico não era possível, era obrigatório ter. Aqui no STEP ainda o aviso pelo menos nada remete para a informação, mas nós também sabemos que não é por estar propriamente omisso no aviso que de facto algo não vigora. Que a lei prevê, no fundo o regulamento prevê, no entanto. Exatamente, e Sim. isso é um esclarecimento que vamos ter mais à frente seguramente, e depois isso também será partilhado junto dos nossos canais de comunicação. Portanto, basta estarem atentos que rapidamente também vos fazemos chegar essa informação. Esta era a última pergunta que vamos utilizar aqui para esta sessão. Não invalida que todas as questões que possuam, que nos possam fazer chegar, que nós, a seu tempo, damos precisamente esse feedback, sendo que ao longo destes 3 meses que vai seguir agora de candidatura, o importante é, de facto, deixo o repto novamente, de olharem para aquilo que é o vosso racional estratégico e perceber isto faz ou não faz sentido. Eu quero ir para este caminho ou não. Mesmo que a minha atividade clássica não se enquadre com as tecnologias críticas, posso eu fazer parte de algum outro projeto que contribua para as tecnologias críticas? Isto é possível. Portanto, na verdade, aqui a imaginação é o limite atual que nós aqui temos, sendo que naturalmente sempre com estrutura técnica, financeira e administrativa para isto mesmo, mas de facto temos perante aqui uma ferramenta bastante relevante para aquilo que é a estratégia das empresas. Não sei se, Patrícia, queres deixar também... Só te vou acrescentar aí uma coisa, que não é acrescentar, é reforçar, portanto, o céu é o limite, não é? E, portanto, termos aqui um pensamento um bocadinho estratégico, e precisamente aqui um pensamento estratégico, também olhar para todos os teus parceiros de negócio, não é? No fundo, como estavas a dizer há pouco e bem, nós podemos naquele momento achar que não temos um produto final nesta área estratégica, mas de alguma forma trabalhamos com alguma empresa que é nosso cliente, o nosso parceiro, que de alguma forma trabalha nestes domínios prioritários e estratégicos e, portanto, a nossa empresa de alguma forma pode ser aqui parte integrante de um consórcio no desenvolvimento, por exemplo, de equipamentos ou de matérias-primas que sejam utilizadas para o foco final destes domínios, não é? Para uma forma mais indireta, não é? Portanto, através de equipamentos, matérias-primas ou uma atividade que de alguma forma impacte nestes domínios. Exatamente. É isso mesmo. Isto para reforçar o pensamento estratégico que estavas aí a referir, e vai. Quando uma pessoa fala da estratégia, de facto, não é só pensar eu encaixo-me ou não, é de facto o que é que eu gostaria de fazer também de Exatamente. futuro. Entenda-se que 24 meses, 36 meses, isto de execução de projeto, portanto não é a partir de imediatamente do dia da manhã, digamos assim, é muito tempo. E ao mesmo tempo é pouco tempo para as empresas, portanto, sem dúvida, claramente. E nesse aspecto, mesmo até na construção de consórcios ou potenciais parceiros, a verdade é que, puxando o rabo à nossa sardinha, aí nós próprios também estamos altamente habilitados para isso, portanto, claro que sim, de uma forma muito estratégica, aquilo que é importante pensar agora é, dentro de portas, o que é que faz ou não sentido, se faz sentido, de facto, conversarem mais sobre o tema ou não, e é a partir daí que as coisas nascem. Portanto, é exatamente isso. Portanto, resta-nos agradecer, em meu nome, em nome da Patrícia e da FI Group, obrigada a agradecer todos. a vossa presença, sendo que vemo-nos no próximo webcast. Qualquer questão, já sabem, não hesitem, façam-nos chegar e nós daremos resposta em tempo útil.